Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: o desinteresse de Abrão, apoiado no texto de Gênesis capítulo 14, versículos 21 a 24. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Ané, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Gênesis capítulo 14, versículos 21 a 24. Aqui temos o relato do que aconteceu entre Abrão e o rei de Sodoma, que sucedeu àquele que caiu na batalha, verso 10, e julgou-se obrigado a render esta honra a Abrão, em recompensa pelos bons serviços que ele lhe havia prestado. Aqui temos, ponto número 1, a oferta de gratidão do rei de Sodoma a Abrão, verso 21. Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Assim consta na versão hebraica. Aqui ele pede, corretamente, às pessoas, mas livremente concede os bens a Abrão. Observe. Primeiro, onde um direito é dúbio e dividido, é prudente combinar a questão com mútuas concessões, em vez de brigar. O rei de Sodoma tinha um direito original, tanto sobre as pessoas quanto sobre os bens, e haveria uma discussão se o direito adquirido de Abrão, pelo resgate, excedesse o seu direito e o extinguisse. Mas, para evitar todas as discussões, o rei de Sodoma faz esta justa proposta. Segundo, a gratidão nos ensina a recompensar com o máximo que pudermos aqueles que enfrentaram a fadiga, correram riscos e estiveram empregados ao nosso serviço e benefício. Quem jamais milita à sua própria custa, 1 Coríntios 9, verso 7. Os soldados conquistam o seu pagamento a um custo mais elevado do que qualquer trabalhador, e são muito merecedores de seus ganhos, porque expõem a própria vida. Ponto número 2. A generosa recusa de Abrão a esta oferta. Não somente ele lhe entregou as pessoas que, tendo sido libertadas das mãos dos inimigos, deveriam ter servido a Abrão, mas também lhe devolveu os bens. Ele não desejava tomar desde um fio até a correia de um sapato, nem a menor coisa que estivesse pertencido ao rei de Sodoma ou a qualquer dos seus. Observe que uma fé viva capacita um homem a considerar a riqueza deste mundo com um santo desprezo. 1 João 5, verso 4. O que são todos os ornamentos e deleites dos sentidos a alguém que tem Deus e o céu sempre diante dos seus olhos?
Ele devolve até mesmo um fio e uma correia de sapato, pois uma consciência terna teme causar alguma ofensa, mesmo que seja por alguma coisa pequena. Bem, primeiro, Abrão ratifica esta resolução com um juramento solene. Levantei minha mão ao Senhor, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu. Versículos 22 e 23. Observe aqui. Os títulos que ele dá a Deus, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, os mesmos que Melquisedeque tinha usado. Verso 19. Observe que é bom aprender com os outros como ordenar a maneira de nos referirmos a Deus, imitar aqueles que falam bem sobre as coisas divinas. Este é o aprimoramento que devemos ter através da convivência com homens bons e devotos. Nós devemos aprender a falar como eles. A cerimônia usada neste juramento. Levantei minha mão. Nos juramentos religiosos, nós apelamos ao conhecimento de Deus da nossa verdade e sinceridade e rogamos a sua ira se jurarmos em falso. E o levantar da mão é muito significativo e expressivo em relação a ambas as coisas. O assunto deste juramento foi, especificamente, que ele não aceitaria nenhuma recompensa do rei de Sodoma. Aceitar algo teria sido uma atitude legítima, mas Abrão não era, por nenhum antecedente, obrigado a isto. Provavelmente, Abrão tinha jurado, antes de ir à batalha, que, se Deus lhe desse sucesso, ele iria, para a glória de Deus e a credibilidade da sua profissão de fé, renunciar a si mesmo e ao seu próprio direito, a ponto de não tomar dos despojos nada para si mesmo. Observe que os votos que fizemos quando estávamos pedindo uma graça devem ser cuidadosamente e conscientemente guardados quando obtivermos a graça, ainda que sejam contra os nossos interesses. Um cidadão de Sião, se jurar, seja a Deus ou ao homem, não mudará ainda que isto lhe traga algum dano. Salmo 15, verso 4. Ou, talvez Abrão, vendo agora motivos para recusar a oferta que lhe foi feita, ao mesmo tempo confirmou a sua recusa com este juramento para evitar insistências posteriores. Observe, em primeiro lugar, que pode haver, algumas vezes, boas razões pelas quais nós devamos negar a nós mesmos aquilo que é o nosso direito incontestável, como o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 13 e capítulo 9, verso 12. Em segundo lugar, as boas decisões são muito úteis para afastar a força das tentações. Segundo, ele sustenta a sua recusa com uma boa razão, para que não digas, eu enriqueci Abrão, o que refletiria uma reprovação sobre a promessa e o conceito de Deus, como se ele não tivesse enriquecido a Abrão sem os despojos de Sodoma, e sobre a piedade e a caridade de Abrão, como se o seu objetivo, quando empreendeu esta perigosa expedição, fosse enriquecer. Observe, nós devemos tomar muito cuidado para não dar oportunidade para que outros digam coisas que não deveriam dizer. O povo de Deus deve, pelo bem da sua credibilidade, tomar cuidado para não fazer nada que pareça mesquinho ou mercenário, ou que pareça cobiça e interesse próprio. Provavelmente Abrão sabia que o rei de Sodoma era um homem orgulhoso e zombador, e alguém que seria capaz de converter isto em uma censura posterior a ele, mesmo sendo algo irracional. Quando nós tivermos que nos relacionar com tais pessoas, precisamos agir com um cuidado particular. Terceiro, ele limita a sua recusa a uma dupla condição. Versículo 24. Ao fazer juramentos, nós devemos inserir cuidadosamente as exceções necessárias, para que não possamos dizer, posteriormente, diante do anjo, foi um erro. Eclesiastes 5, verso 6. Abrão aqui exclui o alimento dos seus soldados. Eles mereceram seu alimento enquanto combateram.
Isto não daria pretexto para que o rei de Sodoma dissesse que tinha enriquecido Abrão. A parte dos seus aliados e confederados, que tenham a sua parte. Observe que aqueles que são rígidos em restringir a sua liberdade não devem impor estas restrições à liberdade dos outros, nem julgá-los da mesma maneira. Não devemos nos considerar o padrão pelo qual os outros devam ser avaliados. Um bom homem irá renunciar à liberdade que não irá negar a outras pessoas, contrariamente ao costume dos fariseus. Mateus 23, verso 4. Não havia a mesma razão pela qual Ané, Escol e Manre devessem renunciar aos seus direitos. O caso deles era diferente do de Abrão. Eles não tinham feito a profissão de fé que ele tinha feito, nem estavam, como ele, sob a obrigação de um juramento. Eles não tinham a esperança que Abraão tinha de uma terra no outro mundo e, portanto, certamente, que recebam a sua porção neste.